O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E vamos abrir a Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Quero falar com vocês nessa manhã sobre o anticristo e os eleitos de Deus, e a igreja de Deus. Você sabe que quando a gente é bombardeado com essa questão de guerras, de peste, né? Há um despertamento pela literatura apocalíptica. Muita gente quer estudar esse assunto. E tem muita gente já dizendo que o Putin é o anticristo. Né? A nossa confissão de fé diz que o anticristo é o Papa. E argentino tem que ser mesmo. Papa argentino é duro, né? Mas vamos lá para o texto bíblico. Porque Paulo plantou essa igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Se você quer conhecer a história da origem dessa igreja, você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Ele plantou essa igreja num período de 1 mês, de 4 semanas de trabalho. E essa igreja, ela caiu no coração de Paulo. Paulo tinha um amor especial. E essas duas cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, elas foram escritas para consolar, para orientar aquela igreja. E aquela igreja tinha um problema seríssimo com essa questão escatológica. Se você for lá na primeira carta, no capítulo 4 e 5, eles tinham um problema com a situação dos mortos e a vinda de Cristo. E havia no coração deles também a expectativa, a certeza, a convicção, através de falsos ensinos, que Cristo já tinha vindo. E agora Paulo vai escrever essa segunda carta para esclarecer, orientar aqueles irmãos. E ele começa assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos ler juntos versos 13 e 14, o que é que diz? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade,
para os que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele termina dizendo: assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardais as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém? Vamos por parte. Primeira parte, aí, versos de 1 a 6. 4 lições importantes Paulo vai nos ensinar aqui. Primeiro, que o dia do Senhor ainda não chegou. Não chegou. O Senhor ainda não veio. Porque a vinda do Senhor será o quê? Majestosa. Os céus se abrirão e Jesus virá de forma gloriosa. Então, ele está dizendo aqui para esses irmãos que achavam que Jesus já tinha vindo. Ele diz: Jesus ainda não veio. Segundo, no dia em que o Senhor vier, todos os crentes se reunirão a Ele, os que estiverem vivos e aqueles que já morreram. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz claramente, versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, pode ter certeza que quando Jesus vier, o barulho vai ser grande. Tá certo? Então tem uma turma aí que fala do arrebatamento silencioso da igreja. Não acredita nisso não, tá? Um ficou, já pensou a doideira? Tá, você foi, eu fiquei, ó. Que angústia. Terceira lição que Paulo está mostrando aqui. Ele diz: gente, ninguém se deixe perturbar ou se transtornar pela notícia falsa acerca da vinda de Cristo. O próprio Jesus, veja lá, em Marcos, veja lá, Marcos capítulo 13, ele nos ensina assim, isso, porque escatologia é um assunto muito difícil. Marcos 13, de 5 a 7. Vamos ler juntos? Então, Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos... Muitos irão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, fica firme na palavra. Não se deixe demover das suas convicções, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E, meus amados irmãos, aí Paulo vai nos ensinar que antes de Jesus voltar, 2 coisas acontecerão. 2 coisas. Veja lá, no versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 coisas irão acontecer antes da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, uma grande o quê? Apostasia.
E essa apostasia aqui significa um grande afastamento de Deus, uma grande oposição espiritual. As pessoas, elas abandonarão os princípios cristãos. Muitos abandonarão a fé. Muitos assumirão que não acreditam mais no Evangelho. E Jesus chega a dizer que se esse tempo não fosse abreviado, até os eleitos seriam enganados. Jesus diz que nesse período, o amor de muitos, o quê? Esfriará, por se multiplicar o quê? A iniquidade. A iniquidade dentro das igrejas também, não é fora, só no mundo não. Então, apostasia vai acontecer antes de Jesus voltar. Segunda coisa, a manifestação do anticristo, que é chamado aqui de homem da iniquidade e, completando, diz o filho da perdição. O homem da iniquidade significa que tudo que ele faz é iníquo. O caráter dele é iníquo, ele é maligno. E o resultado do seu discurso e da sua ação é perdição. Ele vai se perder, ele está perdido, e todos aqueles que derem ouvidos à sua mensagem. Então, não é o Putin, tá? Ainda não é. Porque cada escritor de literatura apocalíptica gosta de duas coisas. Primeiro, marcar a volta de Jesus. Faz um calendário. Isso já aconteceu com os adventistas, já aconteceu com esses movimentos apocalípticos. Então toma cuidado. Porque Jesus diz que esse dia só o Senhor sabe. Então não adianta fazer continha, 70 semanas, não sei o quê. Cuidado com isso. Outra coisa também. Você não sabe quem é o anticristo. Esse homem da iniquidade, veja aí, que ele tem algumas características. A primeira delas, o seu trabalho é se opor a Deus. Veja aí no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra o quê? Tudo. Não é uma coisa, tudo. Tudo. Que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O santuário de Deus aqui não é um local específico, mas é a terra. Louvai a Deus no seu santuário. Então ele vai se colocar no mundo como alguém que é Deus. Por isso que ele é chamado de anticristo, aquele que se opõe. E esse sujeito, ele terá características não eminentemente políticas, econômicas, mas religiosas. Porque ele se opõe a Deus, e diz o texto aí, que ele vai se ostentar, versículo 4, como se fosse o quê? O próprio Deus. O que é que ele vai exigir então? Vai exigir adoração. E diz que ele, pelo poder de Satanás, porque ele é o homem da iniquidade, ele é o filho da perdição. E veja lá, no versículo 9, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás, com todo poder e sinais e prodígios, o quê? Da mentira. Então veja bem, irmãos, nem tudo que manifesta poder, nem tudo que é prodígio, que é milagre, tem origem em Deus. Satanás também faz. E esse homem da iniquidade, ele agirá pela eficácia, pelo poder de Lúcifer, fazendo sinais, milagres, portentos. Você se lembra de Mateus capítulo 7? Que muitos naquele dia dirão: em teu nome nós fizemos isso, milagres, cura. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Então não se deixe enganar, meu irmão. Não se deixe enganar.
Essa semana eu vi um vídeo de um apóstolo vendendo o sopro santo por R$500. Ele com a pastora do lado, né, soprando uma bola de soprar, fechou e disse: olha, aqui é o sopro santo, R$500. E onde você jogar esse sopro santo, o negócio... E eu falei: mas meu Deus, será que tem gente? Outro dia eu vi outro vendendo lote no céu. Compre o seu lote no céu. Eu falei: isso é brincadeira. Não, mas tem um vídeo. Não se deixe enganar, acautelai-vos. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o apóstolo, eu sou o cara. Mas irmãos, esse homem iníquo, veja lá no versículo 10: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda o quê? A operação do erro, para dar em crédito o quê? A mentira. Presta atenção que isso é muito sério. As pessoas rejeitam o evangelho, as pessoas não dão crédito ao evangelho, as pessoas não creem na palavra de Deus, as pessoas não querem Jesus como Senhor e Salvador, mas Deus irá permitir na sua soberania, vai enviar o espírito do erro, e essas pessoas que já estão perdidas crerão nesse falso Cristo, nesse homem da iniquidade. Mas aí Jesus vai voltar, e na sua vinda, veja como no versículo 8, esse homem da iniquidade será eliminado. Dê comigo aí, 8, o que diz? Será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aqui é a vinda de Cristo, a vinda gloriosa. Nós estaremos para sempre o Senhor, e o mal será definitivamente o quê? Aniquilado, porque haverá o juízo final. Haverá. Mas irmãos, o que é interessante é que no versículo 13, ele sai do homem da iniquidade, para de falar sobre o destino dos perdidos, e ele vai falar sobre nós, igreja de Deus. Veja que ele usa aí uma adversativa, versículo 13, o que é que diz? Entretanto, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então preste atenção, no meio desse mundo perdido, nesse mundo de iniquidade, estão os eleitos de Deus. Amém? Eleitos de Deus. E aí, nós não podemos concordar com Malafaia, que ele diz que a eleição, a predestinação é a doutrina do diabo. Não é Malafaia. Não é Malafaia. Quem foi que escolheu? Deus. Baseado em que ele escolheu? No amor. Diz, veja que coisa maravilhosa aqui. Ele diz: entretanto, devemos agradecer a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. A base da eleição é o amor de Deus, o amor incondicional. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ele nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu para Ele. E aí você vai entender aqui, meus amados irmãos, que a doutrina da eleição deve produzir gratidão no nosso coração. Todo dia você deve agradecer. Eu estou no mundo perdido, mas eu sou um eleito do Senhor, um amado do Senhor. Amém? E eu fui eleito não para a perdição, eu fui eleito para a salvação. É o destino da eleição. Se Deus é a origem, para que nós somos eleitos? Nós somos eleitos para a salvação. E é tão bonito isso aqui, porque essa eleição
ela é irrevogável. Você pode dar trabalho para Deus nessa vida, mas Deus não vai desistir de você. Você vai passar por altos e baixos, por crises, por decepções, mas aquele que é de Deus jamais será lançado fora. Então, nós temos que aguardar o futuro que vem aí pela frente, que eu não sei, só Deus sabe, com a nossa mente esclarecida a respeito da segunda vinda de Cristo e dos fatos que irão acontecer. Mas nós devemos descansar o nosso coração, na certeza de que nós somos eleitos por Deus. E diz que Ele escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. E aí Ele vai dizer, para alcançardes o quê? A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos eleitos, nós somos chamados, santificados, e o propósito de Deus para nós é a glória, não a perdição. Veja que há uma diferença muito grande no que está no versículo 12, quando diz, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Mas nós, os eleitos de Deus, que fomos eleitos para a salvação, nós fomos santificados pelo Espírito Santo, e essa santificação foi baseada na justiça de Cristo. Na obra de Cristo, na expiação de Cristo, nós fomos santificados. A nossa salvação se fundamenta em Cristo. E aí você entende o que Jesus diz lá em João 10, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele as conhece. Ele as chama pelo seu nome. A ovelha de Cristo não ouve a voz do estranho. Se você é lei de Deus, você não vai ser enganado pelo anticristo não, tá? Você pode até ficar meio fã dele, mas não vai não. Não vai não. Quem é de Jesus, não abandona. Quereis vós retirar-vos? Disse Jesus para Pedro, e Pedro disse, para quem iremos nós? Não é para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o justo de Deus. Então quem crê em Jesus, não abandona Jesus não. Não abandona. Estava conversando com um pastor que está em Macau, está lá perto, essa semana, ele disse, pastor, nós fizemos um pacto entre os pastores, a gente está aqui, nós não vamos sair daqui não. Nós vamos ficar com o povo. Nós vamos fazer culto de oração, nós vamos orar, porque nós não temos nada a perder. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. O justo, o crente, viverá pela fé. É por isso que Paulo conclui o capítulo, esse capítulo consolador. Ele diz assim, assim pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. E tradições aqui não tem nada a ver com tradição humana. São as tradições no sentido do ensino da palavra de Deus. Quer por palavra, seja por epístola nossa. Aí ele diz assim, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu o quê? Eterna. Então preste atenção. O nosso Deus é o Deus de toda consolação, e Ele é o Deus que nos deu o quê? Eterna consolação. E Ele vai dizer que essa consolação vem também com a boa, o quê? Então, grifa esse negócio aí, porque tem crente que só tem esperança ruim. A esperança que Deus nos deu, Pedro chama de viva esperança. Paulo chama de boa o quê? Esperança. Tem até uma cidade com esse nome, Boa Esperança.
O mundo, irmãos, olhando para o mundo hoje, você pode ficar deprimido. Mas quando você olha para Deus e olha para o projeto que Deus tem para o seu povo, pode vir o anticristo, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, o quarteto do mal, como diz o pastor Hernando, lá de Apocalipse. Nós não temos medo de nada, porque nós temos eterna consolação e boa o quê? Esperança. E aí ele vai dizer, concluindo, que isso nós recebemos pela graça e que isso console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém? Então vamos nos consolar. Vamos nos acautelar no sentido de ficar ouvindo fake news da segunda vinda, fake news do anticristo, e vamos nos firmar na palavra de Deus. Amém?